família, ele estará trazendo a palavra e a mensagem do Senhor aos nossos corações. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto indicado. Eu coloquei 2 textos para nós meditarmos um pouco. Quero fazer algumas reflexões aqui sobre esses 2 textos. Primeiro é Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14. E o segundo texto é 1 Reis, capítulo 17, do 7 ao 12. Então os irmãos vão ficar trabalhando nesses 2 textos. Se você tem aí um marcador, deixe para facilitar você abrir, ler, pensar, tirar suas conclusões. Gênesis 21, a partir do verso 14, e 1 Reis 17, a partir do verso 7 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, pegou uma vasilha de couro cheia d'água e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro, o seu choro, lá onde você deixou o menino. Levante-se, pegue o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. 1 Reis 17, a partir do 7. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Só até aí, vamos orar? Deus, eu estou diante da tua palavra. 2 textos bem emblemáticos, ó Deus, textos sofridos. Ó Deus, texto que trazem no nosso coração a dor do abandono, a dor da fatalidade, mas textos, ó Deus, que também trazem esperança. A esperança da intervenção de um Deus que é gracioso, misericordioso e compassivo. Um Deus que ouve choro e gemido. Por isso eu peço, ó Pai, no nome de Jesus, aplique esse texto nos nossos corações, essas santas verdades das Santas Escrituras.
Deus tem misericórdia de mim e da tua igreja. E naquilo que eu falhar, ó Deus, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. É a minha oração, crendo, ó Deus, no poder da oração, na ação do Santo Espírito. Amém e amém. Uma caminhada possível para uma família que foi desamparada, que foi destroçada, que foi arrasada. É possível. É possível. Talvez não seja o seu caso, mas talvez seja o caso de alguém que você conheça. Ou talvez seja o seu caso. E o que eu quero com essas duas histórias é mostrar para você que é possível uma caminhada para uma família que foi desamparada e destruída. É possível sim a intervenção desse Deus misericordioso. Quando pensamos em família, nós temos um modelo que é bíblico, um modelo de Deus, um modelo que constitui de um homem, um ser macho, uma mulher, uma fêmea, que unidos formam uma só carne e formam essa família, que a partir desse encontro abençoado por Deus, santificado por Deus, surgem filhos gerados no ventre, ou como a bela Vitória, gerados no coração. Porque filho não é gerado só no ventre, tem que ser gerado no coração. Muitas geraram filhos nos ventres, mas eles foram abandonados porque não foram gerados no coração. Esse é o modelo. Mas na caminhada, por conta do pecado, por conta de escolhas, por conta de desobediência, nós somos alijados. A família é enfraquecida, é destruída, é sucumbida. Mas quando clama, nunca será eliminada da face da terra. Olhando para esse texto, nós vemos isso. O Deus que vem em socorro à família, que resgata. O Deus que intervém na vida de Agar e seu filho, que abandonados foram, jogados à sorte. O Deus que intervém na família de uma viúva destinada à desgraça. O Deus que intervém. Então eu quero falar ao seu coração e rogar que Deus fale ao seu coração. Olhando para essas duas histórias, com certeza, se você vive, já vivenciou ou conhece alguém que tem vivenciado isso, com certeza, você vai ver sim os porquês da vida. Por quê? Como pode? Logo comigo? Até quando vai durar? Um ponto e nessa meditação eu quero trazer algumas considerações de uma visão que eu tive de uma certa mulher, de uma bela mulher. Não usando o exemplo dela como padrão, mas o que eu quero é usar a vivência dela, a luta dela, para trazer e mostrar uma possibilidade de esperança para estes que foram abandonados, rejeitados no deserto, ou para aqueles que também abandonaram, que rejeitaram, que deixaram no deserto, ou para aqueles que foram vitimados pela fatalidade, o mal súbito, a morte inesperada, a desgraça que pode abater qualquer um que caminha nessa vida. Se a sua história é como a história da família de Agar, saiba que nós não podemos esconder os erros do início dessa história. A história de Agar culmina no deserto por desobediência. A mulher tinha 17 anos, não era uma mulher, era uma menina. Acabou de completar o 2º grau, fez técnico, numa cidade um pouco longe daqui.
E aí ela pediu um presente. O pai falou com ela: você quer um presente? Quero. Qual presente que você quer? Eu quero ir ao Rio de Janeiro. Conhecer a cidade maravilhosa? Não. Ir atrás de um amor de infância. Um amor desaprovado pelos pais. Um amor que não era bem visto pelo pai dela. Um amor inconsequente. O pai da viagem. Ela vem atrás desse amor. Se encontra com esse amor. É certo que não iria dar certo. Ela engravida nos primeiros meses de relacionamento. Consegue um casamento forçado. Com lutas e lutas e lutas, chega ao ponto de Agar não dá mais para ficar aqui. E ela é abandonada. O filho é abandonado. E a história caminha. Se essa é a sua história, ou é a história da viúva de Sarepta, eu quero te falar que há um Deus que intervém nisso. Não é um Deus que acoberta erros. Prova disso que ele não tira consequência de erros. Mas é um Deus que vê o sofrimento dos necessitados. O Deus que olha para Agar é o Deus que vê o sofrimento dela. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo e foi sentar-se perto à distância, pois entendi, eu não posso ver, eu não posso sentir, eu não posso presenciar a morte desse menino. Mas o verso 17 é lindo. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. O mesmo Deus que ouve o choro do menino é o Deus que ouve a necessidade e percebe o clamor de uma mulher pagã, numa região pagã, mas viúva e destinado à morte. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Vá para lá, porque lá há uma viúva. Lá há uma mulher necessitada. É o Deus que vai. Deus não está aqui para consertar aquilo que fazemos de errado. Mas Deus intervém na nossa história para nos socorrer. E para nos possibilitar escrever uma história diferente, uma maneira diferente, tendo Ele como direção. Esse é o primeiro ponto. Esse Deus é o Deus que se revela, que se aproxima. É o Deus que falou a Abraão, é o Deus que falou a Agar e disse-lhe: não tenha medo, porque eu vou cuidar do menino. O Abraão errou, você errou, Sara errou, ambos erraram nessa história. Mas esse menino não será amaldiçoado, porque eu vou cuidar do menino. Existem coisas e situações e práticas nossas que trazem sim a desgraça, mas uma vida nunca será uma desgraça, porque uma vida nas mãos do Senhor se torna uma bênção. Nós não temos esse direito de falar que uma vida é uma desgraça. Não. O menino não é, porque Deus ouve e intervém. O Deus que ouve e intervém é o Deus que é soberano para cumprir os seus propósitos. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher no Egito. O que Deus falou, aquela mulher ele cumpriu. O que Deus falou à viúva de Sarepta aconteceu. O que Deus revelou a ela aconteceu. Houve vida e a vida invadiu uma casa que era desgraçada em Sarepta. E a morte foi expulsa de lá. Ele é um Deus fiel. E na sua fidelidade conta a promessa que havia feito a Abraão de falar que os seus descendentes seriam numerosos.
E os descendentes de Ismael são numerosos. E os descendentes da viúva de Sarepta são numerosos. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com o ser humano antes mesmo dele nascer. Se na sua caminhada você perdeu a dignidade, saiba aqui, em Deus você é digno. Porque a graça habita sobre você, sobre a sua casa, sobre sua família. É misericordioso, como eu falei, não esconde, não acoberta pecados, mas trata pecador. E como trata? Como tira bichos de nossa pele? Como conserta as nossas vidas? Diante disso, eu quero fazer algumas considerações. Como eu falei no exemplo daquela mulher. Eu sei que a dor é muito grande. Eu fico imaginando Agar presenciando aquilo. O Abraão arrumando tudo, um bocado de pães, algumas vasilhas com água, dando um animal a ela? Não. Pondo nas costas dela. E a expulsando, vá para o deserto. Que opção ela tem? Morrer. Com a direção dos homens, nós temos sempre a opção de morrer, mas com a direção de Deus, nós temos a opção de viver. Há em Deus uma opção, e essa opção é pela vida. Não aborte, porque em Deus há uma opção pela vida. Mesmo que isso seja o resultado de uma ação errada, há uma opção em Deus pela vida. Há uma opção em Deus pela vida. Há em Deus um fim para o luto. Porque o luto pode nos marcar, mas há uma ação de Deus que vai trazer vida, e vida sobre nossas famílias. E essa ação não é uma obra sua, é uma obra do Santo Espírito de Deus, que vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua posteridade. Quem vai trazer vida para a sua família é Deus. Creia nisso, minha irmã, meu irmão e meus amigos de caminhada cristã. Cuidado, os conselhos, cuidado com as emoções. Ponha diante de suas emoções o filtro da razão. Ponha diante disso o filtro da razão. Não a razão humana, mas a razão que Tiago diz, a razão que vem do alto, que nós chamamos de sabedoria. Não tome nenhuma atitude, por mais que a situação seja desesperadora. Espere em Deus a resposta da razão que traz sabedoria. A menina chega e diz para ele: estou grávida. Como se nós não casamos? Que história é essa? Por amor a você eu vou te abandonar. Não faça isso, José. Se ele quisesse, o que seria daquela menina? Mas antes da razão, ele percebeu e ouviu a sabedoria que vem do Santo Espírito de Deus. Não haja. Se você entrou na caminhada de uma maneira equivocada, errada, não continue agindo assim, sendo impulsionado por suas emoções, pelos seus desejos, sejam eles quais forem. Entenda que você tem uma família e agora você vai agir por sabedoria. O primeiro conselho para essa menina foi: você tem 17 anos. Você é uma retirante.
aborta. Tira esse menino. E ela falou, como eu posso tirar um filho? Mas como você vai criar? Porque a mãe já mandou um recado, não volte para cá. Quem gerou seus filhos, e balance. O que vai ser? Para onde eu vou? Caminho. Sua prioridade tem que sempre ser Deus. E Agar e a viúva de Sarepta aprendem isso. Na situação da viúva de Sarepta, ela só pensa nela, ela só pensa em dar cabo à vida dela, cabo à vida do filho, mas a intervenção de Deus traz uma outra possibilidade. Pare de pensar em você e priorize Deus. O profeta é Deus. A intervenção de Deus é vivenciada, é demonstrada, é testemunhada com a presença do profeta. E ele diz, a partir de agora pense primeiro em Deus. E a partir disso faça um bolo para mim antes de fazer qualquer coisa para você. Nessa caminhada priorize Deus. Por mais que ela seja uma caminhada dolorida, priorize Deus. Antes de alimentar, antes de cuidar, antes de vivenciar. Sabe que antes de qualquer coisa você tenha um compromisso com Deus. Porque é o compromisso com Deus que irá trazer frutos, irá trazer conserto para a sua família e para a sua caminhada. Participe intensamente da vida dos seus filhos. Talvez ele não tenha mãe, a mãe abandonou. Talvez ele não tenha pai, o pai abandonou. Mas seja qual for a dificuldade, participe intensamente. E o anjo diz isso. Agar vai lá e tome o menino pelas mãos. É seu. Não abra a mão dele no deserto. Não ouça essa história de que ele não vai dar para nada. Não ouça essa história de que ela não vai dar para nada. É seu, dado pelo Senhor. Como foi pregado já aqui, é herança do Senhor. Houve uma proposta para essa menina. Então, já que você não tem como criar, nós vamos tomar de você. Ela falou, não, o filho é meu. O filho é meu. Eu não sei como, mas Deus fará algo. E vamos caminhar juntos. Entenda que a sua maior arma é a intervenção da oração. Você não tem nada. Não tem nada mesmo. A grande ação no momento desse é a oração. É o clamor da viúva. É o clamor do abandonado, da abandonada. É o clamor do viúvo. É o clamor do abandonado, da abandonada. Não tem outra arma para a sua caminhada a não ser a oração. E essa arma funciona. Então intervenha. No deserto, entenda que você pode clamar. Porque não importa o lugar, Deus ouve clamor. Deus ouve oração. Seja embaixo de um viaduto. Seja num grande palácio, Deus ouve oração. Eu sei que quando a vida é dura, nós corremos num grande erro de achar que nós somos o centro do mundo e os coitados do mundo. Mas um desafio aqui para você e para a sua família. Jogue o seu pão à água, porque ele vai voltar. Jogue o seu pão à água. Ele pode ser uma migalha, mas jogue. Quando essa menina tinha 19 anos, tendo que trabalhar, depois de ter ficado um tempo na rua, morado lá e cá, ela consegue um emprego que daria um plano de saúde para o seu filho. Só que ela estava na fase de experiência.
E ela precisava desse emprego porque tinha uma ação na justiça de um grupo que queriam tirar o menino dela. Saindo para o trabalho, ela encontrou um rapaz perdido, sem saber quem era, para onde estava indo. Ela falou: o que vai ser desse rapaz? Se pegarem aqui, é uma região muito perigosa, vão matá-lo, vão se aproveitar dele. Mas o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que chegar no trabalho. Se eu chegar atrasado, eu posso ser mandado embora. Se eu ser mandado embora, vai acontecer isso. Ela pega o rapaz, pega um ônibus, vai até uma TV, chega lá num programa, um programa bem popular, estilo Balanço Geral, e diz: olha, encontrei esse rapaz aqui perdido, não sei quem ele é, nem para onde ele está indo, só que eu acho que ele tem uma família, o pessoal deve estar procurando por ele. Ela vai embora. Ela vai embora. Só pegam lá os dados dela. E a família do rapaz chega mesmo e encontra. Quando ela vai para a audiência sem nada, sem ninguém, o juiz olha para ela e diante daquilo diz: olha, eu vou deixar o filho com essa mãe. O juiz era o pai do menino. Joga o seu pão na água. Por mais que você sofra e sinta dor. Caminhe contra o mal. Não aceite o mal. E nunca faça do seu filho um coitado. Nunca faça dele uma vítima. Não inculque isso na mente dele. Mostre que ele é um abençoado e há muitas possibilidades para ele, mesmo que essas sejam escassas. Mostre para o seu filho, mesmo que isso venha a doer, que o mal só tem um fim, é a destruição e a morte. Há duas experiências muito doloridas que esse rapaz trouxe para mim. A primeira é que ele, quando tinha uma certa idade, onde ele morava, um lugar muito complicado, muito violento, ele começou a admirar um rapaz que se envolveu no subcrime, no submundo, na criminalidade. E essa mãe que participava constantemente, que aprendeu como a tomar o seu filho pela mão, percebeu isso. E começou a mostrar para ele o que levava, onde levava aquele caminho. E um dia aquele rapaz foi violentamente assassinado. Aquela mãe chegou à noite, pegou o filho pelas mãos e levou até onde aquele rapaz estava, onde o corpo daquele rapaz estava. E falou para aquele menino: olha, ele não quis olhar. Talvez seja um equívoco fazer isso, mas ele precisava, porque ele precisava entender que aquele herói que ele estava escolhendo era um herói que levava para a destruição. Não permita isso com seu filho. Em Sarepta existiam muitos que adoravam, que serviam a Satanás. Em Sarepta existiam muitos que optaram pelo caminho errado. Mas a viúva de Sarepta fez algo belíssimo. Ensinou ao seu filho que há um herói, e os heróis são aqueles que seguem a Cristo Jesus. Faça isso com o seu filho. Seja esse quem for, pode ser um ente querido, como foi o ente querido que ensinou aquele menino a torcer para um time, mas também vivia em caminhos errados. E ela diz: isso leva à morte. Ele não é o seu herói. Não acoberte as transgressões do seu filho. Eu sei que talvez você tenha esse sentimento. Não faça isso.
Ele é um pecador e o que ele mais necessita não é uma roupa nova, não é um calçado novo, não é um cursinho. O que ele mais necessita é se converter, e esse tem que ser o seu maior objetivo de vida. É levá-lo à conversão, porque essa caminhada é a maior herança que você tem. A herança dele não é que ele seja como filho dos outros, não é que ele seja como filho daqueles que foram amados e aceitos, e não rejeitados e tornados bastardos como ele. A maior herança que você pode deixar para ele é a conversão. Então entenda que esse é o maior objetivo da sua vida, é levá-lo aos pés do Senhor. Haja como pai e mãe, se possível for. Haja assim. Mostre a verdade, mas não alimente o ódio. Mostre a verdade, não esconda a verdade dos fatos, o que aconteceu, como a desgraça abateu a sua família, como suas escolhas e o abandono te abateu. Não deixe de mostrar a verdade, mas não alimente seu filho com ódio daquele que abandonou, com ódio daqueles que te rejeitaram, com ódio da família. Mostre a verdade, mas não alimente o ódio. Agar, numa intervenção divina, ela abre os olhos e percebe a ação do anjo do Senhor. E ali ela percebe, vê, sabe o que? Vê um manancial. Perceba os anjos do Senhor e não rejeite a intervenção desses anjos, mas tenha a sabedoria para entender e perceber o cuidado do Senhor. Saindo de manhã, chegando à tarde, pagando um e outro, ninguém queria ficar com o menino. Um dia o menino que ficava na casa de alguém foge. Era uma chuvarada danada naquele lugar. E o menino teve uma brilhante ideia, como todos os meninos daquele lugar. Tal lugar ficou alagado, vamos lá nadar. E está lá. Só que pessoas começaram a saquear coisas. Um anjo do Senhor vem, olha aquele menino e diz: eu conheço esse menino, ele é o filho daquela dona. A dona trabalha tanto. Ô rapaz, sua mãe sabe que você está aqui? E aquele menino faz um sinal muito agradável, que vocês já sabem qual o sinal é para aquele homem. Aquele homem não pensa duas vezes. Dá-lhe um monte de palmadas naquele menino e diz: vai para casa agora, quando sua mãe chegar eu vou falar com ela. Não estou falando se isso é certo ou errado, mas estou falando que era o que ele tinha nas mãos. Aquela mulher chega à noite e ela não rejeita a intervenção daquele homem. Antes dela entrar em casa, aquele homem está na porta e diz: dona fulana, encontrei o seu filho assim, ele fez isso. E eu fiz isso com ele porque eu sei como a senhora é e como a senhora fez. Ela avançou no pescoço dele. Não. Ela estendeu a mão e falou: muito obrigado. Muito obrigado pela preocupação com meu filho. Um tempo depois, aquele menino que era muito sorrateiro. No sábado ninguém podia ficar com ele. E ela falou: vai ser rápido, eu vou ao mercado em 2 minutos. Antes dele acordar, eu chego aqui. Foi ela sair e ele acordar. Ele colocou uma cadeira em cima de uma mesa, subiu até o armário, pegou um vidro de álcool, pegou uma lata e falou: vou fazer comida. E fez isso, só que eles moravam num barraco e começou a pegar fogo. Todo mundo na região, ninguém fez nada.
Mas o anjo que apareceu naquele caminho e que foi bem recebido, viu aquilo e disse: eu sei que essa é a casa daquela dona. Ele não pensou duas vezes, arrombou a porta, viu lá o menino e tirou o menino. Perceba os anjos do Senhor que estão aí para te ajudar. Eu sei que muitos te criticam e você é denegrido, é denegrida por muitos. Mas aceite aqueles que se preocupam com a caminhada espiritual do seu filho, aqueles que se preocupam com a integridade física do seu filho. Sejam eles professores da escola bíblica, da escola secular, do curso, da igreja. Não ache que o seu filho é um santo, uma vítima, não. Entenda que o seu filho tem que ter temor de Deus, senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a minha palavra para você. Mas eu tenho uma palavra para você que é filho, que foi abandonado. Há um tempo atrás, um amigo me mandou uma poesia de um homem chamado João Nogueira. Talvez seja o que você vivenciou durante todos esses anos. E eu quero ler para você. Com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço. Era isso que eu sonhava. Sonhava ao fim ver um dia vencer o cansaço. Eu queria usar fardas bonitas, as fardas do meu país. Ter um anel no dedo como tinha o meu pai, que viola tocava. Queria sorrir e parecer com ele. Num dia muito triste me faltou o meu velho. Que falta faz, confesso, ainda hoje faz. E abracei então a bola, passei a viver o dia na rua. Achava que resolveria os meus problemas sendo um craque da pelota, que isso iria me trazer paz. Mas um dia chutei mal, machuquei o dedo. E sem ter aquele que eu queria, o meu velho, para me tirar o medo. Foi uma vontade, uma dor, mas ficou para trás. É, vida à toa. Vai no tempo, vai. E sem ter maldade, na inocência de criança, com tão pouca idade, eu fiquei com mal de Deus, fiquei com raiva de Deus, porque o meu pai se foi e ele levou o meu pai. Fui crescendo sozinho, aprendendo na rua sozinho, na escola não lá. Um dia achei que seria bambambam, mas percebi que a vida não era assim. Talvez você sinta essa dor de ter sido abandonado. Eu quero te falar que esse que te abandonou, ele ou ela é o melhor do mundo, sabe por quê? Não pelas obras meritórias que ele deixou de fazer, ou pelo pouco que ele fez, mas ele é o melhor do mundo porque na soberania de Deus, que viu Agar no deserto, que viu a viúva de Sarepta, na soberania de Deus, ele é o melhor do mundo, é a melhor do mundo, porque é o que Deus te deu. É o pai que Deus te deu, é a mãe que Deus te deu, e por mais que isso seja doloroso, é o melhor do mundo, porque foi quem Deus te deu. Aos 2 anos de idade, nós chegamos em casa e a casa estava vazia. Tudo ia. Mas hoje eu estou aqui. Hoje, a dor de Agar foi consolada. E hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer uma história diferente. Não era o certo, não era para ser assim.
Mas aconteceu assim e Deus me possibilitou, pela graça dele, fazer uma história diferente. E eu tenho rogado a Ele. Eu quero falar a você que isso é possível. Nós servimos a um Deus que torna possível uma caminhada familiar desamparada ou destruída. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa e a sua posteridade. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Que Deus maravilhoso. Não há ninguém que não possa ser alcançado por essa graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não há ninguém que não possa ser alcançado por essa graça. Que Deus abençoe você nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã com uma história, mas o Senhor nessa manhã mudou a sua história. Como mudou a do pastor Roberto, mudou a minha, Ele quer mudar a sua história. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos orar. Vou pedir ao pastor que esteja lá na porta e vou pedir que os irmãos subam ao terceiro andar. Há um delicioso almoço lá esperando por você. Então aproveite a oportunidade. Você vai abençoar esse ministério desenvolvido pela irmã Zenaide. Ela vai ficar feliz. Então, após o culto, não deixe de subir ao terceiro andar e que o Senhor verdadeiramente possa abençoar a sua vida nesta manhã. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra nesta manhã. Agradecemos, Deus, porque realmente na nossa caminhada, às vezes nos acontecem tantas coisas que parece nos levar à derrota e até mesmo à morte. Mas obrigado porque o Senhor tem sempre uma nova visão. O Senhor tem sempre um poço escondido para nos mostrar. Obrigado, Deus, porque sempre haverá água no deserto. Obrigado porque sempre haverá vida ao invés de morte. Obrigado, Deus, porque sempre haverá um oásis, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oh, Senhor, muito obrigado, porque quantos de nós aqui tínhamos, ó Deus, sobre nós um destino, mas o Senhor mudou completamente, porque cremos, entregamos ao Senhor a nossa vida e confiamos no Senhor. Por isso, Deus, nesta manhã, se há alguém aqui, Deus, alguém nos ouvindo na internet, que está sofrendo, que está desanimado, que está desesperado, Senhor, se há alguma mãe pensando em abortar, se há algum pai pensando em abandonar a sua família, Deus, se há alguma situação de crise como esta, alguém que não sabe o que fazer, que nesta manhã possa olhar para Ti. E, ó Deus, eu peço que, como o Senhor fez com Agar, que o Senhor abra os olhos espirituais e faça enxergar em Cristo a solução. Deus, faça isso em nome de Jesus nesta manhã. Deus, se há alguém que está pensando que vai morrer com a sua família, como aquela viúva lá em Sarepta, ó Deus, que nesta manhã possa entender que o profeta foi mandado e que o profeta falou. E, ó Deus, que a mensagem do profeta é para ela, e Senhor, é para ele, e que essa mensagem seja recebida agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nessa manhã o Senhor mandou a esse lugar o seu profeta, como o Senhor mandou aquele profeta, aquela viúva. Senhor, ela estava colhendo os gravetos, ela ia preparar a última refeição, e o Senhor mandou o profeta dizer que aquela era a última, mas aquela era o início de tantas outras. Agora, com a graça de Deus sobre a vida dela, Deus querido, aquela dor foi transformada em alegria. E o Senhor nesta manhã mandou o seu profeta
para trazer essa palavra. Eu peço, Deus, que todos aqui possam tomar posse dela em nome de Jesus. Que nós possamos entender, meu Pai, que nessa noite recebemos, nessa manhã recebemos a visita do profeta, enviado pelo Senhor, para trazer a mensagem a todos quantos estavam aqui, imaginando que essa seria a última refeição. Obrigado, Senhor, esperança renovada. Obrigado, Senhor, pelo sol depois da nuvem. Obrigado pelo sol que vai brilhar depois da chuva. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos diz nesta manhã que cada nuvem escura um arco-íris traz. A presença, a libertação do Senhor. Deus, abra nossos olhos nesta manhã. É a minha oração em nome de Jesus. Senhor, eu peço sobre a vida do pastor Roberto. Eu peço sobre a vida da Renata e sobre a vida do Samuel uma porção dobrada do teu Espírito. Deus, nessa manhã eu peço que o Senhor transforme esse moço num homem do Senhor, num abençoador do Senhor, para a glória do teu santo nome. E ó Deus, que através da sua vida, vidas sejam salvas, libertas, desafiadas, e que tantos meninos que por aí estão condenados à morte possam viver para a glória de Deus. Senhor, continue nos abençoando. Abençoe agora o almoço. Senhor, mova o seu povo a subir e abençoe logo mais à noite. Deus, oramos por aquele momento de oração. Oramos porque ele já está no teu coração, e que o Senhor nos dê ali um momento na sua presença, e que nessa noite, ó Deus, casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas, filhos voltem para casa. Deus, que haja um mover do Senhor, como já começou nesta manhã, para a glória do teu nome, porque é no nome do Senhor que nós oramos. E todo o povo de Deus diz